Cara, você precisa assistir essa tratorada, eu não vou nem chamar de entrevista, que esse promotor, o nome dele é Edilson Bonfim, sabe? Ele passou por cima dos esquerdistas, principalmente aqueles esquerdistas enrustidos da Band, tipo o Mitre. Mas foi uma tratorada, amigo, que o Mitre ficou, sabe, tipo estátua, mudo, emudeceu, calado. Porque a esquerda, cara, a esquerda é uma comédia, né? A esquerda é uma comédia, sabe? Mas eu não vou ficar falando, não. Deixa o cara falar para você entender o que precisa, muitas vezes, no Brasil, que o atual governo não faz. Essa que é a verdade. Não faz. Não tem uma só emenda aprovada para o combate das organizações criminosas que coloca em risco a existência da própria República. Isso é sério ou não Mas é para sério? colocar isso na Constituição Federal, falta lei para combater toda essa criminalidade que nós estamos tratando aqui. E emendo a pergunta: tem uma tese hoje sendo discutida de enquadramento de terrorismo para isso que é praticado. O senhor concorda? Absolutamente. A Colômbia o faz assim. Os Estados Unidos, os países que perceberam a seriedade do drama, o fazem assim. E a minha preocupação, caríssimo Mitre, caríssimos participantes da banca, é muito séria. Porque enquanto nós reclamamos uma política contensora das organizações criminosas, da criminalidade avassaladora que toma conta deste país, o Plano Nacional de Política Criminal do governo, portanto, oficial para 2024 a 2027, eu anotei aqui, critica a política repressiva e encarceradora, com endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização da prisão. O que pretende o governo? Desprisonização. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximada que eu estudo isso, que é capaz, neste momento grave de incêndio social da criminalidade, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional, tirando a autonomia dos estados. Quem teve esta ideia de propor de centralizar, ao mesmo tempo que faz um discurso libertador de criminosos, que prisão não resolve? É como se os departamentos penitenciários, como se o Ministério da Justiça não acreditasse ele próprio no que faz. É como o professor de Exato. direito penal, que dá aula de direito penal, criticando o direito penal. Você não pode comandar a organização dos presídios, a punição no Brasil, a segurança, dizendo que ela não serve, que tem que soltar. Já bastam aqueles que jogam toda a culpa na economia. O problema da maldade humana ele é muito mais complexo do que setorizado. Cara, sabe, sem muito retoque, mas, tipo, o gênio que fez isso é algum gênio do PT, sabe? E o que o PT acha? O PT acha que soltar bandido resolve o problema. Não. Presta atenção numa coisa. Tem certos tipos de criminoso, e eu estou falando criminoso de todas as esferas, que não podem conviver em sociedade. Ponto. Não podem viver em sociedade. Você solta o cara hoje, amanhã, hoje mesmo, ele estará cometendo outros crimes. Você entendeu? Mas aí, quando o Trump quis conversar com o governo brasileiro para colocar esses criminosos como terroristas, o governo brasileiro falou: não, não pode fazer isso com os meninos. Não são terroristas, não. Os caras estão tocando terror no Brasil. Se não der um jeito nessas. A gente fala PCC, sabe? E Comando Vermelho, CV, mas tem outras. Tem o Comando do Norte, sabe? Tem a outra lá no Parazão, se eu não me engano. Tem outros também. Mas os mais fortes é o PCC e o CV. Se não colocar esses caras no lugar deles, de onde nunca deveria ter saído, eles vão tocar o terror no Brasil. Vão tocar o terror, mais ainda. Sabe? Tem lugar aí que a polícia não entra. Se você for nessas grandes cidades, nas grandes favelas, os moradores têm que pagar para essas facções criminosas para morar ali, aonde era deles por toda a vida. Sabe, eles não podem contratar um plano de internet por fora, tem que ser a internet deles. Você entendeu? Os caras colocam até barreira, portão, faz tipo condomínio fechado.
E os moradores têm que pagar e muitos são mortos quando fala que não vai pagar. Sabe, cobra taxa dos próprios comerciantes, 400, 500, até R$ 1.000 dos comerciantes para manter seus comércios abertos. Isso não é terrorismo? Fala que isso não é terrorismo é o quê? Os caras incendeiam tudo, mata delegado, mata polícia, mata pai de família. Isso não é terrorismo? Incendeia banco, incendeia tudo. Se isso não for terrorismo, o que é terrorismo? Terrorismo é o que causa terror. E as ações desses grupos causam terror. Então, sim, deveria ter colocado como terrorista. Agora, eu não sei por que, que o governo Lula passa a mão na cabeça desse povo. Sabe? Não sei. Sei lá. Tem alguma coisa. Talvez é parente, primo, né? Só pode, né, cara? Só pode, porque não tem explicação.